Para o Marx, queridos, a economia, a história econômica da humanidade se caracterizou e se caracterizará por distintos modelos econômicos, né? Onde o primeiro modelo econômico, lá nos primórdios da história da humanidade, a gente chama de comunismo primitivo ou modo de produção primitivo. Só que para explicar modo de produção é necessário trazer para vocês um segundo conceito. Esses dois conceitos andarão lado a lado agora. O segundo conceito se chama contradições. Vocês já jogaram Street Fighter? Nunca jogaram? Eu espero que sim, né? Se você não jogou, dá uma pausa agora e vai jogar um pouco para aliviar a cabeça, porque a vida não é só estudar, hein? Pelo amor de Jeová. Bom, no Street Fighter tem um cara chamado Ryu, um cara mó fortão, pá, e dá o Hadouken, né? Que é mais ou menos assim. Pois bem, a partir desse momento a gente vai explicar marxismo utilizando o Street Fighter. Isso aqui são as grandes contradições que o Marx diz. O Marx está dizendo que quanto mais um sistema econômico caminha para o seu desenvolvimento, mais exploração acontece. Que para desenvolver, explora. Desenvolver, explora. Desenvolver, explora. Contradição. Quem sofre com as contradições acaba criando mecanismos ou acaba se insurgindo, se levantando contra o modelo vigente e substitui. Então, novamente, contradições, desenvolvimento e exploração. Quem sofre com as contradições se insubordina e lentamente cria condições para que esse modelo acabe ruindo. Então, vamos lá. No modo de produção primitivo, a terra ela era coletiva, não existia propriedade privada, mas chegou um momento em que a gente teve um crescimento populacional e não tinha terras para todo mundo. Então as pessoas que não tinham acesso às terras começaram a exercer a violência. Inclusive, vocês acabam aprendendo isso também lá em filosofia política, quando a gente fala do Rousseau. Então, no meio dessa contradição, foi necessário criar um mecanismo para superar esse modelo. E aí a gente vai ter a superação do modo de produção primitivo para o segundo modo de produção, que a gente chama de modo de produção asiático. No modo de produção asiático, pessoal, a gente tem de um lado o Estado, que deveria garantir a proteção à sociedade, e do outro lado, os indivíduos. Esse modo de produção asiático foi comum lá nas sociedades sumérias ou da Mesopotâmia, que vocês aprendem nas aulas de história, né? Lá naquela região lá do surgimento da escrita cuneiforme e tudo mais. Então a gente tinha um Estado que protegia as pessoas, só que para que esse Estado protegesse as pessoas, ele precisava cobrar impostos. Quanto mais forte era o Estado, mais condições ele tinha. Mas para ter mais condições econômicas, mais impostos a sociedade tinha que pagar. Olha que contradição. A sociedade, então, se rebela, se revolta com isso, e esse modelo econômico é superado. Pelo qual? Pelo terceiro modo de produção. O terceiro modo de produção, a gente chama de modo de produção escravista, que foi comum onde? Especialmente no mundo grego, mas, assim, de uma forma bem demarcada aqui pra gente, no mundo romano. Vocês devem lembrar que no Império Romano, à medida que o Império Romano se desenvolvia, se expandia, tinha o expansionismo, né, territorial, ultramarino, marítimo, né? Os povos conquistados eram escravizados. Legal. Só que à medida que o Império Romano escravizava as pessoas, a gente tinha problema, como por exemplo o desemprego. Por quê? Porque muitos escravos eram colocados no lugar dos plebeus. Então a gente vai ter o surgimento de um esplendor romano, mas também da miséria romana. Olha que contradição. Vai chegar um momento que esse Império Romano, para se manter, vai ser muito difícil. Por quê? Porque ele vai diminuir as suas conquistas. E você precisa continuar pagando, por exemplo, o soldo dos soldados que estão protegendo as imensas dimensões do Império Romano. Mas falta grana. O que você vai fazer? Você acaba trazendo soldado de volta para Roma, né? No caso, para a sede do poder, mas automaticamente você vai deixar as fronteiras mais expostas para invasões bárbaras e germânicas, além de, por exemplo, você gerar insubordinação dos povos escravizados.
Olha que contradição. Tanto que vocês aprendem na história que uma das razões que leva o fim do Império Romano foi a crise da escravidão. Lembram, por exemplo, da revolta de Espartacus? Pois bem, dessa contradição, a gente vai ter lentamente o fim do Império Romano e o surgimento do mundo feudal. No mundo feudal, a gente tem o senhor, né? Senhor feudal, dono do feudo, e o servo feudal. Né? Quanto mais a gente vai ter a produção agrícola, mais poder para o senhor e mais vai ter que trabalhar o servo. Só que chega um momento, especialmente na Baixa Idade Média, que a gente vai ter um renascimento agrícola sensacional. E nesse renascimento agrícola sensacional, a gente vai ter uma ampla produção e o caramba 4. Só que ao mesmo tempo, a gente vai ter um crescimento demográfico dos filhos dos senhores. E vocês devem lembrar que o feudo era herdado pelo primogênito. O segundo filho virava padre. O terceiro, quarto, quinto e adjacências, pronto, seria funcionário, trabalharia para o seu irmão. Só que chega um momento em que a gente tem terra bacana, mas a gente tem um amplo contingente de filhos. Não tem terra para todo mundo. Olha que contradição. Dessa contradição vai surgir o quê? A classe burguesa. A burguesia surge lá na Idade Média por causa da falta, de posse da propriedade fundiária, no caso do feudo. Essa classe burguesa começa a vender nas feiras, as feiras viram vilas, lentamente essas feiras viram cidade. A palavra em alemão para feira murada, que a cidade é burgo, quem mora dentro do burgo é a burguesia, isto é, vive no burgo e depende do comércio. E dessa contradição feudal surge a classe burguesa e, em meio a essa contradição, a classe burguesa não tem nenhuma participação política e, fundamentalmente, econômica na Idade Média. Lentamente, essa classe burguesa participa do processo de mudança. A gente viu isso no vídeo 1, quando eu falei com vocês de renascimento, até que, em um dado momento, a sociedade feudal acaba por meio do quê? Da Revolução Industrial e, sobretudo, da Revolução Francesa. Porque, embora a gente esteja na Idade Moderna, a perspectiva política e econômica ainda era do século, supostamente de século das trevas. Então a gente vai ter o surgimento do capitalismo, ou seja, o capitalismo é o quinto modo de produção. O que você está observando até agora? Que desenvolveu, contradição, superado. Pessoal, sabe o que eu quero dizer com vocês? Que o capitalismo não é contra o feudalismo, que o capitalismo é a superação do feudalismo. A mesma coisa seria o socialismo. Porque o Marx reconhece que o capitalismo era muito melhor que o feudalismo. Mas o capitalismo ainda seria atrasado diante do próximo modelo de produção. E a gente vai ter o que no capitalismo? Duas classes, a classe burguesa, a classe operária. Cenário que ele escreve. Quanto mais a burguesia se desenvolve, quanto mais industrial, mais exploração a classe operária. Quem é que sofre com as contradições? A classe operária. Quem é que pode modificar a sociedade? A classe operária. É por isso que a classe operária faz essas revoltas e tensões que a gente comentou até aqui. Então o que o Marx enxerga? Mano, só o operário pode mudar isso aí. Por isso, se a classe operária pode mudar isso, então um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Porque se a classe operária ela acaba tomando o poder econômico da classe burguesa, a gente não teria mais separação de classes sociais. E o fim de tudo isso seria uma sociedade harmonicamente econômica, chamada de comunismo. Então, o capitalismo seria uma fase em direção ao comunismo. Por isso que o Marx enxerga o capitalismo como legal. A gente avançou muito em relação ao passado, mas é uma etapa em direção ao futuro. Por isso que o Marx olha para os utópicos e fala assim, gente, vocês são burros. Vocês não entendem que o capitalismo veio para ficar. E ele é um processo em direção ao comunismo. É por isso, pessoal, que o Marx acreditava piamente que o socialismo, que surgiria depois do capitalismo, só iria acontecer nos países avançados na indústria e, no caso, no capital. Porque teria as condições suficientes da contradição. E quem é que pode modificar a contradição? Quem sofre com ela? Quem? Classe operária. Para que a gente tenha classe operária, é necessário a gente ter burguesia. Para que a gente tenha burguesia, a gente precisa ter capitalismo. Tudo bem? Um beijo grande para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.